Olá! Já pararam para pensar? E se a ciência mais avançada de hoje estivesse, na verdade, a redescobrir uma sabedoria milenar? Pois é sobre isso que vamos falar. Hoje, a gente mergulha de cabeça em O Tal da Física, do Fritjof Capra, para explorar umas semelhanças bem surpreendentes entre a física do século XX e o misticismo oriental. É uma jornada que, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga a própria realidade. E essa citação do físico Werner Heisenberg é a chave de tudo. O trabalho do Capra é exatamente a história desse encontro. Um encontro que parecia improvável. A colisão entre a razão fria, calculista, da ciência e a intuição profunda do misticismo. E o que ele descobriu foi que, em vez de se contradizerem, essas duas correntes começaram a se espelhar de uma forma fascinante. E o mais curioso é que a origem de tudo isso não foi um cálculo num laboratório, não. Foi uma visão, numa praia. Foi ali que o Capra teve uma epifania. Ele viu a dança de energia que a pesquisa dele só conseguia descrever com matemática. E essa imagem, a da dança cósmica de Shiva, se tornou a grande e poderosa metáfora que uniu o mundo das partículas ao da espiritualidade. Ok, mas para a gente entender a revolução que isso causou, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que ela veio abalar. Um mundo visto em pedaços, em fragmentos. E o contraste aqui é uau, é gritante. Pensa assim, de um lado, a gente tem a tradição ocidental, toda moldada por aquela divisão cartesiana, sabe? A ideia de que a nossa mente é uma coisa e a matéria é outra, completamente separada. Isso fez com que a gente olhasse para o universo como uma máquina gigante, algo que dá para desmontar, analisar peça por peça. Mas aí, do outro lado, vem a visão oriental que diz o contrário, que tudo, absolutamente tudo está interligado, e que essa ideia de um eu separado, bom, essa é a grande ilusão que a gente precisa superar. E o Capra argumenta que essa visão fragmentada não é só uma ideia filosófica, não. Ela tem consequências bem reais, bem palpáveis no nosso dia-a-dia. Gera conflito dentro da gente, entre a gente e com o nosso planeta. Essa sensação de alienação, de que estamos separados da natureza, é a raiz de muitas das crises que a gente vive hoje. E agora, a gente chega no ponto de virada da história, o momento em que a física e o misticismo finalmente se encontram. Foi a física do século XX, com a teoria da relatividade e a mecânica quântica, que chegou para abalar as estruturas da nossa compreensão. Conceitos que a gente achava que dominava, matéria, espaço, tempo, causa e efeito, tiveram que ser radicalmente repensados. O universo, de repente, não era mais tão simples quanto a máquina de Newton. E aqui, gente, os paralelos são de arrepiar. A física quântica vem e descobre que o observador afeta o que está sendo observado. A mística oriental sempre disse que os dois são uma coisa só. A relatividade mostra que espaço e tempo estão juntos e são um contínuo. O taoísmo fala da unidade dos opostos. A física de partículas mostra que a matéria é, na verdade, só energia passageira. E o budismo chama isso de impermanência. De repente, a ciência mais de ponta começou a usar, basicamente, o mesmo vocabulário dos sábios de antigamente. É fascinante, não é? E tanto a ciência quanto o misticismo, cada um no seu caminho, acabaram esbarrando na mesma barreira, a de que é preciso ir além da nossa linguagem do dia-a-dia. O próprio Heisenberg resumiu bem o dilema. Como é que a gente vai falar do mundo quântico usando uma linguagem que foi criada para descrever mesas e cadeiras? Simplesmente não funciona. Os conceitos que a gente usa todo dia falham e feio diante da estranheza da realidade subatômica. E olha só, do outro lado do mundo, o mestre taoísta Chuang Tzu expressa a mesmíssima ideia. A verdade última, o Tao, não pode ser presa em palavras ou conceitos. Tentar explicar já é um sinal de que não se entendeu. As duas tradições chegam à mesma conclusão. A realidade fundamental vai muito além da nossa lógica e da nossa linguagem. E tudo isso nos traz de volta àquela metáfora incrível que une tudo, a tal da dança cósmica. Para a gente entender essa dança, a gente precisa conhecer um conceito hindu chamado lila. A ideia é que o universo não é uma criação estática, parada no tempo. Pelo contrário, é uma performance divina contínua, uma espécie de brincadeira sagrada. A realidade está sendo criada o tempo todo, num fluxo dinâmico, eterno. E aí a imagem de Shiva Nataraja, o dançarino cósmico,
se encaixa como uma luva para a física moderna. A dança dele é o ciclo eterno de criação e destruição que os físicos observam no mundo subatômico. Aquele mundo onde partículas surgem do vácuo vivo e desaparecem de novo, numa coreografia sem fim de pura energia. Por fim, essa convergência toda nos leva a uma nova visão de mundo, uma visão integrada que troca aqueles fragmentos por uma imensa teia unificada. Essa pergunta é um desafio para toda a nossa tradição científica que sempre buscou os tijolos básicos do universo. Mas e se não existirem tijolos? Se tudo for apenas relação, interconexão, o que é que está na base de tudo isso então? Uma possível resposta, ou pelo menos uma proposta bem interessante, vem da hipótese Bootstrap de Geoffrey Chew. A ideia é radical. Não existe nada fundamental. O universo, como diz a expressão em inglês, se puxa pelas próprias botas. É uma teia que se sustenta sozinha, onde as propriedades de cada pedacinho são definidas por todos os outros. A implicação disso é profunda. Significa que não existem leis fundamentais que foram impostas por algum legislador externo. As próprias leis da física surgem da necessidade de o universo ser consistente com ele mesmo. O ponto-chave é que o todo determina as partes, e não o contrário. E a gente termina com essa pergunta provocadora, que nos leva de volta ao começo de tudo. Se a física moderna e o misticismo oriental apontam para um universo onde tudo está interligado, inclusive a gente, então a fronteira entre o eu e o cosmos simplesmente se dissolve. E isso nos deixa a pensar sobre qual é, afinal, o nosso verdadeiro lugar nessa imensa e unificada dança cósmica.